na casa do nosso Senhor e a Ele exaltar. Faça esse seu momento com Deus. Um momento de entrega, um momento de adoração, um momento em que você abre o seu coração para o que Ele tem para te falar hoje. E exalte o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de todo louvor. Porque ao nosso Senhor exaltemos sempre. Através dos cânticos e também da leitura da sua palavra. Vamos todos juntos. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que Deus completo, que Deus maravilhoso. O nosso Deus é perfeito e por isso estamos alegres e felizes de estarmos aqui. Nesse momento é o nosso momento de dar um bom dia para o nosso querido irmão. Esse é o nosso momento da gente dar aquele abraço. Se você viajou nesse feriado, que seja um momento de você estar em comunhão com o seu irmão. Então, que bom que você está aqui. Que bom que a sua viagem foi boa e você retornou. Que esse seja o nosso momento de comunhão. Para isso
juntos em comunhão. Como é bom você poder falar para o seu irmão, que Deus venha te abençoar. Que isso não tenha sido somente uma canção, mas que realmente tenha sido um desejo do seu coração para o seu irmão. E vamos continuar cantando, louvando o nosso Senhor, porque nós somos o povo que Ele escolheu para Ele. Nós somos o povo que, apesar das imperfeições, que apesar dos nossos pecados, Ele olha para a gente e fala: filho amado, como eu te amo. Como é bom poder ser amada por um Deus que criou os céus e a terra e escolhe ter você como filho. Como é bom. Eu amo esse meu Senhor. Eu amo que, apesar das minhas imperfeições, Ele olha para mim e fala: filha, sim, porque eu quero a tua adoração. Que possamos juntos louvar a esse único Senhor que está aqui presente. Você crê? Você crê que o nosso Senhor está aqui presente nesta manhã? Então vamos juntos declarar que Ele é santo, maravilhoso. Nós somos o povo de Deus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o Teu Filho Jesus, pois és santo, Tu és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vai ser uma música nova, então vamos deixar no início. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Como é bom louvar esse Senhor, que é santo. Ele é o único digno de ser adorado. Por isso, bendiremos ao nosso Senhor para sempre. Porque Ele não é simplesmente digno de ser adorado, mas Ele se faz protetor da sua vida. Ele se faz fortaleza para a sua vida. E o que Ele pede de você? Que você se entregue. Porque como Ele vai ser refúgio se você está longe, como Ele vai ser fortaleza se você está longe, Ele está pronto para te receber. O que Ele pede?
Senhor, eis-me aqui, aqui estou, que possamos bendizer o nome do Senhor para sempre. A ti bendirei sempre. Em ti confiarei, Senhor. Senhor, como eu te agradeço, ó Pai, porque o nosso socorro vem do Senhor. Como eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é refúgio. Senhor, nos levas debaixo das tuas asas. Como é bom saber que o Senhor é fortaleza, Senhor. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor nos ama. Senhor Deus,
Cada louvor aqui foi para te adorar, engrandecer o teu nome. Porque somente só o Senhor, somente Tu és digno de todo louvor e de toda glória. Senhor Deus, que na continuidade deste culto possamos glorificar ainda mais o Teu nome. Que na continuidade deste culto, Senhor, sejamos preparados. Senhor, prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente para a palavra que o Senhor tem através do Teu Filho, Pai. Senhor Deus, toma o nosso domingo, porque ele é separado para o Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia mais aprender e aplicar para que o Seu reino venha se expandir até os confins da terra, Pai. Senhor, toma este culto em Tuas mãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nesse momento teremos um momento muito especial para um dos ministérios aqui da igreja, que é o ministério da Adoralândia. Quem já está aqui na igreja há um tempo já viu esse momento acontecer, que é a nossa passagem de bastão. Vamos entender um pouquinho melhor com o tio Beto sobre a passagem de bastão. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Cláudio, por favor, vamos lá, número 1, por favor. Antes disso, pessoal, eu queria convocar aqui a nossa galera do Adoralândia aqui. Primeiro, os professores, por favor. Todos os professores da Adoralândia, venham cá, por favor. Já vamos separando aqui, tá bom? Olha, aqui vão ficar os professores dos aprendizes. Aqui no meio, dos exploradores. E aqui, do meu lado esquerdo aqui, dos valentes. Mas olha, antes é como era até o ano passado, tá bom? Então quem mudou esse ano, espera um pouquinho. Tainá. Eu espero, é como era o ano passado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aprendizes, exploradores, valentes, ok? Tem mais ninguém não? Tá lá embaixo, né? Tem gente lá embaixo? Espera um pouquinho. É ano passado. Ok. Bom, pessoal, para quem não conhece, graças a Deus estão chegando muitos irmãos agora na nossa igreja, né? Nós somos de Adoralândia, no Ministério Infantil da igreja, né? De 4 até 11 anos de idade, né? Nós temos o aniversário que está em pleno funcionamento, graças a Deus também, com as crianças menorzinhas, mas chamamos de Adoralândia esse Ministério Infantil dessa faixa etária, tá bom? 4 até 11 anos de idade. E nós funcionamos da seguinte forma: nos domingos de manhã, nós temos o culto infantil com a galera toda reunida, sem faixas etárias divididas, nós chamamos de GG, grande grupo. E temos também a nossa EBD. Enquanto está tendo EBD aqui, está tendo EBD lá embaixo. As crianças já tiveram suas EBDs. E temos 3 salinhas, viu? A sala dos aprendizes, que é a galerinha ainda não alfabetizada, de 4 até 6 anos não alfabetizados. Nós temos os exploradores, que é a galera do meio, a galera já alfabetizada, de 6 a 8 anos. E a galerinha já dos juniores, que nós chamamos aqui valentes. Tudo tem nome, né? Juniores só é muito simples. Valentes de Jesus. Isso aí vai até de 9 até 11 anos de idade. Ok? Já aproveito, Noemi. Noemi? Oi. Já vou falar da adoração. Pode? Ok? Cláudio, bota o número 2, por favor. Nos domingos, como eu ia dizendo, nós temos o culto, né, infantil e EBD. Nos domingos à noite, isso de manhã, domingo à noite agora, nós estamos implementando um novo projeto ali, capitaneado pela nossa ministra de música, Noemi, que se chama, o nomezinho que ela deu bem legal, Adoração. É adoração mesmo, né? Adoração, não é som não, adoração. Isso, eu não vou conseguir nem a Paula que está ali, meus olhos já não são tão lunetísticos assim, mas quer falar um pouquinho para mim como é que vai ser uma ideia? Então, a Adoração, ele surge como um projeto de musicalização dentro da Adoralândia, né? A ideia é trabalharmos coral e também começarmos a inicialização através da flauta doce. Então, nós vamos ter um grupo que vai cantar, que vai tocar e alguns instrumentos de percussão também. E no domingo à noite, nós vamos estar nesse projeto. De manhã, as crianças vão estar no GG, né, lá embaixo, e no domingo à noite, as crianças vão estar fazendo parte desse projeto do Adoração, aprendendo a cantar, aprendendo mais sobre Jesus,
mais sobre a Bíblia através dessa ferramenta poderosa que é a música e que eu amo, né? E vai ser muito bom. E queremos que os pais estejam aqui no domingo à noite para que possamos fazer um grande grupo tocando, cantando, saindo pelos lugares, vai tocando assim flauta pela rua e as pessoas vindo atrás. Vai ser lindo. Já conheço essa história. E acho que vocês falaram também, todos os quartos domingos, de manhã, teremos um encontro para arrematar tudo que foi ensaiado no mês, que vai ser uma adoração de manhã também, tá? Nos quartos domingos. Vamos em frente. Esse evento que nós estamos fazendo aqui agora se chama Passagem de Bastão. Todo mundo conhece, né? Das Olimpíadas, das corridas de revezamento, né? Por que tem esse nome? É porque as crianças estão mudando de faixa etária, de categoria. Vão subir de categoria do sub-20, né, profissional. Então estão passando de turninha. Mas não são só as crianças, os professores também fizeram uma mudancinha também. Então aqui eu vou falar agora, cada grupo, né? Como eu disse, tem o GG, que é o pessoal de culto, que é a Bia, a Priscila, tá aí a Priscila ou tá lá embaixo? Tá ali. Aqui, é que antes eu não tinha olhado e você não estava, né? A Priscila e eu. E tinha a Jória também. Dá um tchau assim, Jória. Mas ela não abandonou a gente não, tá bom? Só vai mudar, mas deixa um mistério. E já está em negociação, viu? Tem um atleta bom aí que está chegando em negociação lá para o meio do ano, viu? Mas vamos manter esse segredo, mistério. Ele joga muitas funções, ele é um coringa, assim, viu? E só que ele já está fazendo Adoralândia, ele já tem uma Adoralândia própria em casa. E olha, é cheio de gente lá. Mas vamos aguardar o mistério, viu? E temos a turma dos aprendizes. Até o ano passado, nós tínhamos a tia Luísa, não está aí? Está aniversário hoje? Olha só, gente, a Luísa é uma bênção. A gente está precisando de uma pessoa para montar o berçário, a Luísa. Eis-me aqui também, além de ser professora Adoralândia. Luísa é uma bênção. A Michele, cadê a tia Michele? Estava aí. Hã? Desceu? Então tá bom. A tia Selma, que já não vai estar mais porque vai ser a coordenadora do berçário, viu? E a tia Rosanete. Muito bem. Nos exploradores, até o ano passado, a gente tinha a tia Samara, não está aí, a tia Glauceide e só, né? E eu, de vez em quando, né? Ficava lá, dava um apoio, mas ficava sobrecarregado ano passado. E a gente orou, né? Ele falou, olha, vamos aguardar Jeová Jirê. Então aguarde tem novidade. E os valentes, que temos o professor Aquiles, olha os homens aí importantes aí na Adoralândia. Tia Sueli, a tia Priscila Santana e o tio Davi. Esse grupo aqui, se manter o mesmo, não vai mudar. Agora vamos às mudanças. Cadê a música? Tinha música. Vamos lá. A tia Jória, como eu disse, ela saiu do GG. É isso. Mas ela está chegando e vai ser recebida de braços abertos pelas tias dos 2 exploradores. Então, a salva de palmas para a tia Jória, mais integrante da turma dos exploradores, viu? E senhoras e senhores, nós temos agora na turma dos aprendizes ali, eu já ia esquecendo, olha, ela está chegando agora na igreja e já falou assim, eis-me aqui, eu quero dar aula, quero abençoar essa criançada. É a tia Tainá. Seja bem-vinda, Tainá. Ainda aqui nos exploradores, já estou vendo, eu falei, Jeová Jirê, viu? A viúva de Sarepta, viu? O azeite na botija, a gente falou, ia vingar aquela farinha, ia vingar, e vingou. Estão chegando também agora novos professores, vão ficar em dupla, casalzinho, bonitinho, Alessandro e Gabi. E os valentes são os mesmos, viu? Deus abençoe. Ninguém vai ser não, né? Então tá bom. Ok. Agora é a hora dos alunos. Então eu quero chamar todas as crianças da Doralândia. Agora, presta atenção, turminha. A gente já foi com a turma do ano passado. Então vamos lá. Cada um vai para a sua turma do ano passado, que terminou o ano. Sarinha, Pedro, Bento, vem para essa turminha aqui dos pequenininhos primeiro. Isso, vem Pedrinho. Juan, lá dos valentes. Eber, lá dos pequenininhos.
Quem mais aí? Tudo certo agora? Lá dos Valentes. Tá faltando bastante gente hoje, né? Tá bom. Volta de carnaval, as férias. Vamos lá. Na turma dos aprendizes, a gente já tinha o Éder. Dá um oi aí, Éder. Oi, turma, eu sou o Éder. E tem o Luquinhas, que não está aqui hoje, viu? E tinha a Sarinha, o Bento, o Pedrinho. E a Julinha também não veio. Isso, faltou a Julinha. Muito bem. Na turma dos exploradores, a Clarinha, não tinha a Clarinha. O Helder, o Benício, o Davi não estão aí, o Theo e a Valentina também não estão aí. E na turma dos valentes, o Juan, o Levi, e tem uma galera que não veio aí, a Melissa, o Enzo, a Ana Malu, ainda tem o Lourenço, a Fernanda e a Maria, que estão sempre com a gente, né? Muito bem. Só que agora nós temos uma transferência, 4 transferências aqui, ó. Tia Michele, vem pra cá, por favor. Tia Michele é dos aprendizes aí, dos pequenininhos. Então vamos lá. Agora é a hora da transferência, viu? Alô, galera que cresceu demais aí agora, é a hora da transferência, viu? E o pessoal daqui, ó, vai receber de braços abertos os novos amigos, tá bom? Aquele abraço, para apertar. Se quebrar um ossinho, depois a gente conserta. Vamos lá. Primeiro, ela é delicada como uma pétala de flor. Fala baixinho, mas na hora de brincar, vira uma pipoquinha, com cambalhotas e piruetas. Subindo da turminha dos aprendizes para os exploradores, que vão recebê-la com muita alegria e abraços, Sarinha! Agora, esse rapazinho fala grosso, que nem gente grande. Desde pequenininho ele é assim. Amigão do tio aqui, também é Flamengo, também gosta de jogar bola, de jogar videogame, e desde bebê ele é multicampeão numa outra modalidade, no salto mortal triplo no sofá de casa. Com o sofá, não sei como é que aguenta. É muito esperto, engraçado, companheiraço do pai aqui na igreja. Inclusive ele tem um lugar cativo só para ele, ali atrás do banco da bateria. E também chegando para a turma dos exploradores, com sua franjinha quase sempre molhada de suor. Vem aí, rapaz, nosso craque Bento! Tinha a Julinha que não veio ainda, né? Mas olha, seria isso aqui, ó. Essa mocinha é sinônimo de festa, faladeira, conversadeira, vê se não é ela. Lidera patota das mais diversas bagunças, até abraço por R$1.000, ela já vendeu aqui na frente, no grupo das crianças do ano passado, vocês se lembram? Ela é elétrica, seu sorriso é eletrizante, daqueles que conseguem frear na hora do início de bronca, se desfaz em meio a risos, carinhos e papos sem fim. Resumindo, ela é a nossa figuraça morta. E aí seria a nossa Julinha. Julinha, tá vendo aí no vídeo? Depois você vai ver, hein? E agora, por fim, vem aí o caçulinha dos exploradores. Ele é o mais novo membro da dinastia dos Guilhermes, mas seu sobrenome é criatividade. Consegue ser ao mesmo tempo o Homem-Aranha, o Sonic, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro e mais um bocado de gente, sempre com histórias para causar inveja em Monteiro Lobato, Aldinho, todo mundo junto. Mas podemos perceber que nas aulinhas e cursos da Doralândia, ele tem cada vez mais se interessado pelas histórias mais preciosas e fantásticas que estão na Bíblia. E já sabe que o maior super-herói de todos foi aquele que entregou a sua vida por ele e que o ama muito mais do que qualquer um desses outros do cinema. Então, para completar o time dos exploradores, vem aí então o moleque do vô, da avó, do pai, dos tios e tias da Doralândia, da igreja toda, Pedrinho! Então é isso, meus irmãos. Essa é a Doralândia, é a equipe. Sempre tem lugar para você, viu? Que quer dar aula, quer nos apoiar. No GG, por exemplo, do culto, nós fazemos fantoche, teatrinho e tal. E sempre precisa de gente, né? Enquanto uma pessoa está lá atrás fazendo boneco, alguém está na frente. Então você sempre será bem-vindo. Se o seu coração se inclinar para isso e Deus falar contigo, sempre tem lugar para você, tá bom? Eu queria chamar aqui agora o Andriê para fazer uma oração por nós, porque ele é o educador cristão da nossa igreja, né? E nós estamos começando hoje uma nova revista de ABD, né? E sempre que tem esse ciclo, a gente faz esse evento. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor,
Obrigado porque o Senhor está presente aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem caminhado conosco. Obrigado porque tudo que estamos vendo aqui é pela ação poderosa das tuas mãos, Deus. Obrigado por cada criança que tem sido instruída nos teus caminhos, meu Pai. Aqui na tua igreja e pela família no dia a dia. Que elas possam crescer firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais conscientes de que Jesus é o Salvador de suas vidas e Senhor também. Obrigado por essa equipe maravilhosa da Adoralândia. Continua instruindo cada um dos teus filhos e filhas para que possam continuar nessa tarefa tão sublime, que é ensinar esses pequeninos o caminho, o verdadeiro caminho. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja que ama a tua palavra, que vive a tua palavra, que possamos cada vez mais, enquanto igreja, crescer no conhecimento do Senhor, fazendo a tua vontade. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças retornam, Cláudio, solta pra gente de novo o vídeo de avisos, pra gente dar uma olhadinha. E eu gostaria de lembrar para vocês que hoje temos almoço. Então, se você ainda não fez o seu almoço em casa, ou se você já fez, mas dá para guardar pro resto da semana, teremos um delicioso almoço com sobrecoxa assada, arroz, feijão, batata e salada. Ó, delicioso, feito e a farofa por mãos maravilhosas, além de toda a nossa programação do dia, né? Temos também a nossa programação durante a semana com culto de oração, mensageiras, a intercessão que já retornou nesse ano. Se você quer fazer parte ou saber um pouco mais sobre algumas dessas programações, fale conosco. E gostaria de chamar nesse momento a Tainá, que estará louvando ao nosso Deus através da sua linda voz. Bom dia, irmãos. Antes de cantar, eu queria só dar uma breve palavra. Ontem eu estive numa festa de 15 anos, né? E a aniversariante, ela é filha do pastor da igreja que eu congregava anteriormente. Por coincidência também casado com a minha prima, então tudo em família. E eu acompanhei toda a gravidez dela, né? Uma gravidez de risco. Ela engravidou de gêmeos e infelizmente o menino veio a falecer. E enquanto ela contava todo o testemunho dela ontem, eu me lembrei que lá no sepultamento do irmãozinho dela, nós cantamos uma música que dizia: te louvarei, não importam as circunstâncias. E aí essa lembrança me remeteu à música que eu vou cantar agora, né? Nada pode calar um adorador, porque a nossa adoração ela não é condicional, né? A nossa adoração, nós adoramos porque entendemos que o nosso Deus é soberano, é digno de todo louvor, de toda honra, independente daquilo que nos acontece. A gente entende que a vontade dele é soberana. Então, quem conhece pode cantar comigo, tá bom? Vamos louvar. Não tocou? Eu vou pedir ajuda da Noemi. Ela se garante.
Graças a Deus por isso. Nada pode calar a voz do adorador. Você pode dizer? Graças a Deus? Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. Amém? Então vamos continuar adorando e louvando agora através dos nossos dízimos, dos nossos bens. Se você tem motivos de gratidão, venha aqui à frente. Se você tem que agradecer porque você passou por esse período de carnaval e você caiu e está vivo e está bem, que foi o meu caso, né? A pessoa tentou subir na pedra da cachoeira e enfim. Estamos aqui para agradecer a Deus. Vamos ficar de pé? Para que possamos entregar não somente a nossa adoração, mas a nossa vida por completo ao nosso Senhor. Você veio pronto? Posso deixar aqui no meu espaço. Tudo a ti me entrego.
Deus a vida, agradecendo a Deus os dízimos, os irmãos podem se assentar. E para mim essa semana é uma semana, não sei se a igreja lembra disso, uma semana muito especial. Dia 27 de fevereiro, eu cheguei lá e voltei. Então a minha gratidão ao Senhor, pela sua maravilhosa graça, pela sua bondade. Eu queria chamar aqui nossas aniversariantes. Temos ali a Maria Ramos. Vem cá, Maria Ramos. Pode vir aqui com a família. Temos hoje também aqui a Serenita, né, que está fazendo aniversário no dia 29. Vem cá, Serenita. Vem com ela, Eduardo. Família. A Maria Lúcia, eu não a vi. Acredito que ainda esteja viajando. Vem para cá, gente, para vocês aparecerem no vídeo. E também temos a visita, né, da Arlete. Pode vir, Arlete. Vindo dando bola para cá, né? Seja muito bem-vinda. Falou que estava procurando, olhou a igreja e falou assim: é aqui, né? Seja muito bem-vinda, tá? E você aqui, Eliane? A minha neta vai fazer 8 anos agora, dia 24. 8 aninhos, a neta. Tem mais alguém que deseja agradecer a Deus, né? A Nedina, vem cá, Nedina, Jussara, Cláudio, Misael, Marinaldo, Conceição. Aniversário de casamento, 54 anos, olha aí. 54 anos, gente. Chega pra cá, chega pra cá. Ela tem mais tempo de casamento que eu tenho de idade. Também é casamento? Casamento, quanto tempo? Disso aí, maioridade. Tá vendo? Já chegou a maturidade, né? Então, vamos todos ficar de pé. Vamos estender as nossas mãos e agradecer por esse momento, né? Agradecer a Nete. A Nete estava procurando uma igreja, espero que você tenha encontrado. Né? Maria Ramos aí. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, né? Eu louvo a Deus pela igreja que Ele tem levantado para esse tempo, né? Achei interessante que quando não passou o vídeo, a Noemi na mesma hora foi lá, tocou, né? Assim, muito bacana, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor. Ó Pai, queremos te agradecer por esse período que a igreja passou de férias, Senhor. Estamos retornando, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua boa mão esteve conosco, Senhor. Foi um momento de confraternização com amigos, Senhor. Passeios, ó Pai, contemplando também a tua glória, Senhor. Ó Pai, queremos te agradecer nessa hora pelo casamento, Senhor, pela vida da irmã Jussara, do Cláudio, da Nedina, do Misael, Senhor. Uma sociedade fluida, Senhor. Uma sociedade que não valoriza, Senhor, relacionamentos, que nos chamam de família em conserva, Senhor. Mas nós queremos conservar a presença do Espírito Santo nos nossos lares. Muito obrigado, Pai, pela vida da Nedina, do Misael, que completam 54 anos de casado, Senhor. Ó Pai, que isso seja e continue sendo o alicerce dessa família, Senhor. Muito obrigado pela vida da Jussara, do Cláudio, Senhor. Esteja derramando sobre eles, ó Pai, vitalidade, Senhor, resiliência, ó Pai, amor, Senhor, que eles possam juntos, Senhor, caminhar contigo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela irmã Maria Ramos, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Que ela possa perceber que o Senhor está no comando de todas as coisas, Senhor.
Queremos te agradecer, ó Pai, porque ela foi chamada, Senhor, para trabalhar na prefeitura, Senhor. Muito obrigado, nossa gratidão, Senhor. Que ela possa reconhecer todos os dias, como eu sei que reconhece, Senhor, o seu cuidado sobre a vida dela, Senhor. Ó Pai, sonda o coração da Maria Ramos, Senhor. Ó Pai, que a sua soberana vontade seja feita na vida da Maria Ramos, como ela é feita no céu, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela vida da Serenita, Senhor, que estará completando mais um ano de vida, Senhor. Ó Pai, que ela possa renovar os seus votos todos os dias, Senhor, nos seus projetos, Senhor, nos seus sonhos, Senhor, que ela venha sonhar os seus sonhos na vida dela, Senhor. Esteja renovando, dando força, saúde para a tua filha, Senhor. Muito obrigado pela Nete, Senhor, que atravessou, Senhor, o oceano e está aqui conosco, Senhor. Ó Pai, que ela, Senhor, possa sentir a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Que a nossa igreja, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, possa abraçá-la, Senhor, e cuidar dela, Senhor, sabendo que aonde o Senhor está é a nossa pátria, Senhor. Ó Pai, que a nossa igreja venha ser canal de bênção na vida da Nete, Senhor, e a Nete, Senhor, venha ser bênção para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por vidas que vieram aqui à frente, Senhor, agradecendo e pedindo, Senhor, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é que provê todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Ó Pai, que os nossos sonhos, meu Pai, seja o seu sonho, Senhor. Nós não queremos sonhar nada que não venha de Ti, Senhor. Nós temos os projetos, Senhor, mas queremos ser, ó Pai, avaliados pelo Senhor. Usa-nos, ó Pai, com poder e graça. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E uma salva de palmas aniversariantes para todos. Deus abençoe. Pode se sentar, chamar o pastor Helder, que já olhou para o relógio. Fique à vontade, meu pastor. Fique à vontade. Né? Lembrando que no próximo domingo, ela tem que fazer esse ofício aqui, que no próximo domingo, logo após o culto, nós teremos a nossa assembleia. Ok? Pastor Helder, se tu, uma bênção. Amém. Sabe o que o pastor você me falou para eu ficar à vontade? Hoje tem almoço aqui na igreja, ou seja, a gente pode ir para a pregação até meio-dia e 40. Meio-dia e 40 não, meio-dia e 35 no máximo, tá, irmãos? Brincadeira. Muito bom estar de volta, depois de praticamente um feriadão que nós passamos aí. Alguns irmãos, ao conversar comigo, falaram assim: pastor, você está com a cara queimadinha, hein? Fiquei correndo atrás do Éter e do Helder no sol o dia todo, né? Acabei me queimando também, né? E eles são igual um carvãozinho. Brinquei com o Éter, que o Éter é o meu filho branquinho, que agora está moreninho, né? Questão de sol. E que o Helder, que é meu filho moreninho, agora está carvãozinho, né? Um pouco pretinho. Quando dá um sorriso, só aparece os dentes, praticamente. Abre aí, irmãos, a tua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Nós vamos aqui ao texto bíblico. A igreja tem ministrado sobre unidade no Espírito esse mês de fevereiro. Nós vamos dar continuidade agora dentro desse texto, dentro desse contexto aqui, que o Senhor possa falar conosco. Amém? Capítulo 5, verso 16, a minha versão é a Ara. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Senhor, fala conosco nessa manhã e enche o nosso coração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é o fruto que sustenta a nossa comunhão. Comunhão, nós vimos aqui sobre todos os pregadores que passaram aqui ao longo do mês, e do mês passado também ministramos sobre comunhão, o quão é complicado termos comunhão com pessoas tão diferentes de nós. A gente pode olhar o desafio da comunhão para aqueles que são casados olhando para dentro da sua casa. É só você e sua mulher, é só você e seu marido. E essa comunhão de duas pessoas, ela já não é muito fácil. Tanto é que a gente vê o número de divórcios que a gente tem. Imagine agora a comunhão no ambiente do espectro assim da igreja, com centenas de pessoas. Termos uma comunhão é um desafio muito grande. Dependemos, com certeza, de Deus para isso. Dependemos da orientação de Deus, dependemos da graça de Deus para que possamos viver em comunhão, para que possamos exercer e viver na prática isso que nós chamamos de comunhão no Espírito Santo de Deus. A carta aqui aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele tem uma motivação clara no seu coração, a carta aos Gálatas. E a motivação dele não é falar sobre comunhão, mas ele pincela, ele esbarra, ele puxa também esse contexto aqui no capítulo 5. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela fala principalmente da graça, da centralidade de Cristo na salvação das pessoas. A gente vê ali no contexto dos Gálatas que Paulo está tentando trazer para o coração da igreja para eles não fugirem dos princípios da salvação, que a salvação é em Cristo Jesus. Tinha um grupo lá em Gálatas que estava falando assim, olha, você era uma igreja no ambiente grego, mas tinham lá também aqueles da sinagoga, aqueles que eram judeus e que se converteram ao cristianismo. Então a gente tinha esses dois grupos de pessoas, aqueles que eram judeus, de nascimento, se converteram ao cristianismo, e tínhamos aquele outro grupo, que eram dos gregos, dos gentios, que viviam ali naquele mundo gentílico, e se converteram ao cristianismo. E temos agora uma igreja cristã chamada Igreja de Gálatas. Desses dois grupos, tinha aqueles que eram gentios, vieram para o cristianismo, e aqueles que eram judeus olhavam para ele e falavam assim, você agora é cristão? E ele, sim. Por que você é cristão? Como você me garante que você é cristão? Estou parafraseando aqui, né? Imaginando uma conversa entre um gentio e um judeu, na verdade, entre dois cristãos, um que veio do ambiente gentil e outro que veio do ambiente judaico. Por que você é cristão? Fala, prova para mim que você é cristão. Eu sou cristão porque eu creio em Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu para me libertar dos meus pecados e que nele eu tenho a vida eterna. E aí o judeu olhava para ele e falava assim, parabéns, de fato você é um cristão, mas vem cá, e carne de porco, você deixou de comer? Ele, ainda não. Então olha, você é cristão, mas pode melhorar, a gente pode fazer um ajuste aqui. E o sábado, como é que está? A gente pode fazer um ajuste aqui. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. É como se os judeus, aqueles cristãos judaizantes, colocassem um pezinho a mais. Olha, um adendo, uma vírgula. Olha, vírgula, mas precisa de algo mais para a sua salvação. Por outro lado, aqueles que vieram do mundo gentil, daquele ambiente gentílico, que tinham seus costumes pagãos, eles falavam assim, eu agora sou de Cristo, eu sou cristão, e a graça de Deus está sobre a minha vida, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Embora eu seja cristão, agora eu não tenho problema nenhum continuar com as práticas erradas que eu tinha antes, porque agora Cristo me limpa, Cristo me liberta, estou liberto de tudo isso. Então nós podemos perceber aqui dois grupos distintos, mas unidos em Cristo Jesus. Que estava acontecendo entre eles algumas dissensões, algumas rixas, algumas brigas.
Estava saindo faísca entre esses dois grupos. E aí os comentaristas, ele chama a atenção para esse capítulo, dizendo que como se Paulo constrói esse pensamento aqui do capítulo 5, como se fosse uma ponte, o Evangelho fosse uma ponte, a palavra de Deus fosse uma ponte, passando sobre o encontro de dois rios poluídos. Um poluído pelo judaísmo e outro poluído pelo paganismo. E o Evangelho passa sobre ele, trazendo com que essas pessoas saiam desse rio poluído e transitem sobre essa ponte, de fato, que é a palavra de Deus, unidos, juntos em Cristo Jesus e na graça de Deus. Então, nesse contexto, nós vemos então a palavra de Paulo orientando uma igreja que ela estava perto de uma separação, perto de uma divisão. É como se Paulo estivesse prevenindo a eles que se continuar desse jeito, se continuar essa briga, se continuar essa rixa, vocês podem dividir essa igreja que estava indo tão bem. Paulo então traz essa orientação. Nesse contexto, nós vemos aqui um ponto de contato com a nossa realidade nos dias de hoje da igreja brasileira. Que embora nós não tenhamos dois grupos dentro da igreja, que um vá para o judaizante, outro para o paganismo, nós temos hoje, e é uma realidade, não só lá da igreja de Istambul, não só lá da igreja de Brasília, mas da igreja do Brasil. Nós temos dois grupos dentro da igreja, mas não dois grupos de judaizantes ou grupo de pagãos, mas nós temos dois grupos dentro da igreja de ideologias políticas diferentes. E que assim como Paulo viu algo muito perigoso para trazer a ruptura da igreja e destruir a unidade da igreja lá nos tempos de Gálatas, essa divisão política, esse pensamento de ideologia política diferenciados dentro da igreja, se a gente não se unir em Cristo, se a gente não aparar essas arestas, pode trazer também divisões e pecados dentro da nossa igreja nos dias de hoje. Hoje nós estamos no mês de fevereiro. 2026 é um ano eleitoral. E essa questão pode tornar esse rio poluído uma ameaça de invadir a nossa igreja. Não é que a política seja má em si mesma, mas uma paixão desgovernada pode trazer o que é a carnalidade aflorada no meio da igreja. Transformar irmãos em adversários. Olha o que diz aqui o versículo 15. A minha leitura começou no versículo 16, mas vamos retornar aqui ao versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Você consegue imaginar a cena? Paulo falando para uma igreja de crentes. Todo mundo ali era crente, já estava em Cristo Jesus. Olha o que ele fala, verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, imagina, querido, grupo de crentes mordendo um ao outro, brigando, querendo morder igual criança morde, né, tio Beto? Criança que morde, né? Igual criança, querendo morder um ao outro, um grupo de crentes se mordendo, devorando, engolindo o outro. É como se fosse algo predatório no meio daqueles crentes, que Paulo está trazendo então essa imagem para discutir com eles a gravidade do problema que eles estavam vivenciando. Veja que não sejais mutuamente destruídos. É como se Paulo falasse assim: vocês correm um risco de destruir a igreja que Cristo formou aí no ambiente de vocês, mutuamente destruídos. Nós temos um louvor, já foi cantado várias vezes aqui, está muito em alta na igreja brasileira, que é aquele que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. E a gente vai permitir que as ideologias políticas venham parar a igreja, que as divisões internas. É como se Paulo estivesse falando assim: os problemas internos, a divisão interna, ela é mais grave do que o mundo perseguindo a gente. É mais arriscado a igreja ser paralisada por causa das ideologias, dos problemas internos. No caso aqui da igreja de Gálatas, era a questão do judaísmo e era a questão do paganismo. Coríntios, que foi o sermão anterior que eu preguei, a divisão da igreja já estava porque nas pessoas: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Seja qual for o motivo da divisão da igreja, isso tem que ficar bem menor do que a centralidade que é Cristo Jesus. Essa era a preocupação de Paulo.
Há uma fábula que diz que duas serpentes começaram a brigar. E as duas serpentes eram muito espertas. E ela dava uma bocada daqui, a outra rápida, tirava de lá, a outra dava uma bocada e nada de acertar. Aquele reflexo rápido de uma cobra, né, de uma serpente. Quem já viu uma serpente não bota? Coisa rápida. E a outra saía rápido, e a outra tentava e nada. Aí uma teve a seguinte ideia: se eu estou a bocada ali no pescoço dela, ela está tirando, né? A cabeça ela está tirando, eu vou pegar o rabo dela. E mirou o rabo e pegou o rabo. Só que deixou o rabo dela exposto também. E a outra pegou também o rabo dela. E as duas começaram a se devorar, daqui a pouco as duas morreram. Se a igreja de Cristo não se posicionar biblicamente, a gente corre o risco de nos devorarmos dentro da própria igreja, como irmãos, e acabarmos devorando e parando a obra de Deus. Então nós vemos que esse problema da comunhão, da unidade da igreja, de manter a unidade da igreja, foi um problema lá em Coríntios, foi um problema lá para os Gálatas, foi um problema para a igreja lá de Istambul, foi um problema para a igreja de Brasília, e por isso o Espírito Santo nos direcionou para estarmos pregando desde o começo do ano, para que esse problema jamais chegue aqui no Maracanã. Amém? E eu tenho muita tranquilidade para pregar sobre isso, porque eu mal conheço os irmãos. Estou um ano aqui, não conheço o posicionamento político da maioria, então eu tenho tranquilidade. Ninguém vai falar assim: o pastor está falando isso aí para mim, né? Porque ele sabe, né? Não sei. Pouquíssimas pessoas aqui no seu posicionamento político, então eu tenho muita tranquilidade. Acho que é uma bênção. Obrigado, pastor Silvio. Tem me dado essa oportunidade. Posso falar com tranquilidade. Se fosse na igreja de Brasília, eu poderia receber essa crítica. Mas aqui na igreja do Maracanã, aqui, esse problema não chegou aqui e não vai chegar, porque nós estamos dando aqui a vacina, que é a palavra de Deus, para nos prevenir desse problema. O que nós temos aqui, prosseguindo no texto bíblico? Nós temos aqui o veneno da discórdia. Vamos aqui para o texto, versículo 19, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, ou seja, o veneno da discórdia são as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Ou seja, a lista poderia continuar, mas ele para por aqui, que já deu para vocês se identificarem, para a igreja de Gálatas, não do Maracanã. Talvez para a igreja de Istambul, não do Maracanã. Já deu para vocês se identificarem. E aqui a gente tem uma divisão dessas carnalidades que Paulo apresenta. Porque ele começa: prostituição, impureza e lascívia. A gente pode colocar essas três aqui numa categoria de pecados sexuais, que era algo comum para aqueles de vida grega. A gente tinha lá os cultos pagãos que muitas das vezes, para se cultuar aquela divindade, a pessoa chegava naquele templo e tinha relações sexuais, tinha as prostitutas culturais, sacerdotisas culturais, sacerdotisas sexuais. Então, para eles isso era comum. O padrão moral deles era muito baixo comparado com os judeus, comparado com os nossos também. Então, Paulo aborda esse primeiro ponto. O segundo que ele vai, depois de lascívia, idolatria e feitiçaria. Os judeus, eles já adoravam, já eram monoteístas, né? Os judeus é uma diferença, o povo judaico, o povo de Israel, é uma referência diferente de toda a humanidade do mundo antigo, de tudo aquilo do mundo antigo. Eles adoravam um só Deus, só o Criador dos céus e da terra. As outras pessoas, as outras populações, os outros povos espalhados pela terra, eles concebiam a possibilidade de adorar vários deuses, deuses pessoais, deuses familiares. Lá na Grécia, a gente lembra que Paulo chega num determinado momento, tem vários deuses ali, que ele chega então para pregar, ele pega e fala assim: eu vou falar sobre o Deus desconhecido, que era comum naquela cultura. Então ele aborda essa parte de uma outra carnalidade, que é a idolatria. Idolatria, feitiçaria. E depois ele chega aqui no terceiro grupo, que é a lista mais longa que ele expõe aqui para essa igreja,
que é inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Ele cita 8 tipos de carnalidade, e todas essas 8 estão relacionadas aqui a problema de relacionamento, a problemas que trazem a ruptura da unidade da igreja. Ou seja, ele aborda essa questão da unidade da igreja com tanta ênfase, com tanta seriedade, quanto ele combate a idolatria, quanto ele combate a imoralidade sexual. O quarto grupo que ele vem aqui, que é o da bebida, da glutonaria, de procedimento, né, do dia a dia da pessoa. Então a gente percebe que esse ponto que o apóstolo Paulo bate, que é esse terceiro grupo, que é sobre os relacionamentos pessoais, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã, que é o que a gente pode aplicar para a nossa igreja, a gente pode olhar para a nossa vida, a gente pode olhar para o espelho, principalmente a gente pode pedir o que? Espírito Santo, passa o raio-x na minha vida. Passa aqui, escaneia o meu coração, escaneia a minha mente, escaneia as minhas atitudes. Será que vai encontrar alguma coisa desse tipo que tinha lá na igreja de Gálatas, lá na igreja de Istambul, para que não chegue aqui na igreja do Maracanã? E se tiver, Senhor, arranca de mim, porque eu quero ser chamado de igreja de Deus. Ele fala aqui das inimizades e porfias. Inimizade. Verso 21, né? Não, verso 20. Inimizades, porfias. Ou seja, hostilidade ativa, oposição declarada, discórdia, rixa. É o que sucede quando alguém começa a tomar partido e cada partidário passa a adorar firmemente o seu herói. A tomada de partido. E você cria no seu coração um herói. E a partir daquele momento você vai defender aquele herói com unhas e dentes. Esteja ele acertando, esteja ele errando, é o seu herói, você já criou no seu coração. Isso vai gerar em você então essa inimizade a todo aquele que se opõe àquele seu herói. Interessante que toda essa definição eu extraí de um comentário bíblico que foi escrito há uns 20 anos atrás. Quando aqui na igreja brasileira não tinha esse contexto dessa rixa política. Olha como que isso é atual. O irmão deixa de ser visto como família em Cristo e passa a ser visto como oposição política. Nós estamos então produzindo um fruto podre da inimizade. Isso é coisa de crente? Não, irmão. Isso não é coisa de crente, não. A porfia é o desejo de vencer o debate a qualquer custo, mesmo que isso custe o amor. É quando repetimos os erros de Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E quando eu for falar aqui da questão política, eu vou falar assim: eu sou do Biden ou eu sou do Trump, para amenizar o seu coração e você não fechar o coração e parar de me ouvir. Amém? E é isso que acontece. Inimizades, porfias. Começa a defender o seu herói, defender o seu ídolo, ao ponto de se cegar para os erros, para as falhas humanas que ele comete. Você constrói um herói no seu coração. E o herói tem que ser o quê? Perfeito. O herói tem que ser perfeito. E quando a gente olha para a Bíblia, amado, a Bíblia tem algum herói? A Bíblia tem um herói. Mas a visão de Deus é totalmente diferente. Qual é o herói bíblico que a gente pode apresentar para as crianças? Sansão. Forte. Arrancou o portão. Mas a Bíblia não omite em nenhum momento os erros, as falhas, inclusive as consequências disso na vida de Sansão. E às vezes os crentes, ao levantarem os seus heróis políticos, eles negligenciam suas falhas, seus erros, esquecem que a salvação vem do céu, vem de Cristo. E quando eu argumento dessa maneira, eu não estou dizendo para você abandonar as suas responsabilidades como cidadão, que foi o sermão que eu preguei anteriormente. Se você lembrar, se não lembrar, você olha depois no YouTube. A gente tem que exercer a nossa cidadania. Ciúmes, iras. A partir do momento que você elegeu o herói, você passa a ter ciúme dele. E se alguém falar mal daquele seu herói? Comprou briga com você. Se criticar o evangelho, está tranquilo. Mas se criticar aquele seu herói da sua ideologia política, aí você fica bravo. Como pode o circunciso falar mal do Biden ou falar mal do Trump? Você precisa nascer de novo, miserável.
já fecha o coração, já fica irado com aquele irmão. Porque você fica enciumado. E a consequência desse ciúme é o quê? É a ira. Logo depois vem a ira. Ambições egoístas e dissensões. Uma ambição egoísta por quê? Porque é o ego, ele sobe. Vamos voltar aqui no 20. Discórdias e dissensões. Por que o ego? Porque você já faz parte daquela ideia, você já faz parte. Então você se sente ofendido. A partir desse momento você pode romper com outras pessoas. Romper com outros irmãos. Quando somos impulsionados por motivos egoístas, queremos que o nosso lado vença para satisfazer o nosso orgulho, a nossa necessidade de ter razão. Tenho certeza que você já viu isso acontecendo nos anos que se passaram. Aquela necessidade de ter razão. E a pessoa defende com exigência, ofende, machuca, se afasta de pessoas que você amava, porque a necessidade de ter razão. Disso aí surgem então as dissensões, os rompimentos. É quando grupos se formam, trabalham e tramam uns contra os outros. É a formação de panelinhas, de grupos que se reúnem para falar mal dos que pensam diferente, tecem até estratégias para vencer o debate no ambiente de trabalho, no ambiente da escola e até mesmo no ambiente da igreja. Não um comportamento cristão, não um comportamento de crente. A gente avança aqui no texto: discórdia e dissensões, facções, discórdias e facções, ou seja, intrigas partidárias. Interessante que o termo facção aqui da Bíblia que é tirado, né? Quando a gente volta lá para a língua original do texto, facção significa, é a mesma raiz, a mesma radical de heresia. Heresia, facção, heresia, é quando chamavam assim os fariseus, os saduceus, é como se fosse uma facção dos fariseus, a facção dos saduceus, as heresias dos saduceus, as heresias dos fariseus. Está associada mais ou menos nesse texto, nesse termo. Mas quando a gente fala de partidarismo político, não seria uma heresia teológica, mas uma heresia prática do partidarismo, de colocar aquilo acima das Escrituras. Não é heresia teológica, que está se falando algo da Bíblia erradamente. Mas uma visão que fere a natureza do corpo de Cristo. É quando o membro escolhe um lado de um líder político e outro membro o lado de outro líder, e a comunhão ela é quebrada. O objetivo do diabo é sempre trazer o quê? Separação no meio da igreja. Criar facção, divisão no meio da igreja. Amado, isso é demoníaco. Não podemos ter no ambiente da igreja divisões e facções por pensamentos e ideologia política diferente. Lá na igreja de Istambul, lá na igreja de Brasília, Istambul não, de Brasília está longe também, 1.200 quilômetros. Talvez depois ele veja no YouTube lá, alguns irmãos lá vejam no YouTube. Taca a pedra em mim. Vai lá na igreja de Brasília, aqui no Maracanã, vou falar para não chegar isso aqui no Maracanã. Por conta dessa divisão de facções dentro da igreja, teve irmão que falou assim: olha, eu preciso mudar de PG, pastor. Mas o que foi, irmão? Eu preciso mudar de PG porque aquele irmão lá, eu vi na rede social dele, que aquele irmão que é o anfitrião daquele PG, ele vota no baile. Não tem como eu ir lá para a casa desse irmão, participar do PG, tem irmão que vota no baile. Eu não concordo com isso não, pastor. Irmão, tu é crente mesmo? Isso é coisa de crente mesmo? Ah, então não vou mais no PG porque aquele irmão vota no Trump. Amado, você consegue ver o perigo disso? Se isso aqui chegasse no Maracanã, poderia acontecer assim, por exemplo, a irmã Rosana, que é líder de missões. E aí eu chego aqui, eu gosto muito de missões, eu quero participar do grupo de missões da igreja, eu quero apoiar missões, eu quero participar, eu quero estar junto. Aí de repente, eu não tenho a menor ideia se a Rosana vota no bairro ou no Trump. Aí eu descubro que a Rosana vota no Trump. Eu falo assim, meu Deus, querendo fazer missões e vota no Trump. O Trump está fechando as fronteiras lá.
Eu queria participar do grupo de missões, mas enquanto essa irmã for líder, eu não vou participar, não. Amado, o diabo está trabalhando no seu coração e você está achando que é crente. A sua ideologia política não pode ser barreira para a obra de Deus no meio da igreja. Se você estiver tão grande, se você estiver falando tão alto no seu coração, você não está andando pelo Espírito de Deus, você está andando pelo Espírito humano. Andando pelo Espírito humano. Eu vivenciei ali em Brasília, eu estou vindo de Brasília, eu vivenciei ali em Brasília. Eu vi as coisas passando para lá e para cá. Eu trabalhava ali na esplanada dos ministérios, no prédio da esplanada dos ministérios, no coração ali do furacão. Né? Lembro lá, trabalhei lá de 2013 até 2025, janeiro de 2025. Eu lembro lá atrás, lá do período da presidente Dilma, várias manifestações, e aí tinha um caminhão que passava lá, um grupo lá, não lembro qual grupo, que contratou um caminhão para ficar fazendo barulho, né? Um caminhão de som bem alto, e ele ficava tocando a música. Florentina, Florentina, o dia todo, irmão. Como é que você trabalha, se concentra nisso? Aí dava uma pausa da música, aí aparecia um homem falando no microfone, uma mulher, nós queremos reivindicar nossos direitos, e como é tudo aberto, tudo plano, o pastor Silveira teve lá recentemente, o som se propaga que é uma maravilha. Eu trabalhava no Mandala, ouvia perfeitamente o que ela estava falando. Vi passar depois outro movimento, depois de impeachment, prédio sendo quebrado, tacaram fogo no prédio, do lado do prédio que eu trabalhava, o meu fuzileiro cercaram lá, não quebraram o prédio, passou aquilo ali, veio outro presidente, e veio outro presidente, já dá outro presidente, viu outro presidente chegar também, chegou lá o dia 8 de janeiro, gente quebrando lá, esplanados dos ministérios. Teve gente lá na minha igreja que eu falei assim, irmão, cadê você? Estou sentindo sua falta aqui no culto. Ah, pastor, estou aqui na esplanada. Ô, seu miserável, a hora do culto é domingo. Você vai estar na igreja, está aí? Não chamei ele de miserável assim, não, mas falei com carinho, com amor, né? Ponto de ser mais um que ia estar preso lá, saiu até na televisão a cara do cidadão, né? Ponto de estar preso. Amado, nós somos igreja. Quais são as armas da igreja? Oração, santificação, palavra, evangelismo. Nós somos igreja. Fui lá, você foi, pastor, na esplanada? Fui várias vezes. Sexta-feira, não tem a nossa vigília aqui da sexta-feira? Não tem a nossa vigília? Então, a gente fazia vigília às vezes lá na esplanada. Chegava lá, tinha 400, 500 pessoas lá, orando, intercedendo. Esse é o papel da igreja, orar, jejuar, interceder. E como cidadão, a nossa responsabilidade é exercer o nosso direito do voto. Mas eu quero que você venha aqui para o texto bíblico e entenda que esse tipo de divisão, isso é carnalidade, isso é coisa da carne, isso é coisa de quem está no ambiente de igreja, frequentando o culto, mas não está tendo uma vida com Deus. Eu cheguei a ver crente desejar a morte do político tal, e outro crente desejar a morte do político X, e outro do político Y, e é crente. Meu irmão, você tem certeza que tu é crente? Isso é papel de crente? Isso não é papel de crente. Então nós temos aqui que isso é obra da carne. O apóstolo Paulo, então, ele levanta essas questões. Para quê? Vocês têm que matar isso no meio da igreja, senão a própria igreja pode ser colocada a perder tudo aquilo que nós construímos. Mas graças a Deus a carne não tem a última palavra. O apóstolo não nos deixa um diagnóstico da doença e vai embora, ele apresenta a cura. O que nós vemos aqui como cura? Em contrapartida a essas obras da carne, é estabelecido agora o fruto, ou seja, o produto espontâneo orgânico do Espírito, porquanto somente através dele é que se pode vencer o mal. É o bem que lança fora o mal. Se ele apresenta ali as obras da carne, ele apresenta agora o quê? O fruto do Espírito. E a gente vem aqui para o fruto do Espírito, que ele diz da seguinte maneira: mas o fruto do Espírito, verso 22, acompanha comigo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Assim como no fruto da carne, nas obras da carne, ele tem algumas divisões, algumas aplicações diretas, aqui também, no fruto do Espírito, tem algumas divisões e aplicações diretas. E eu vou dar ênfase a quê? Aquilo que traz a unidade para a igreja.
Paz, o antídoto para a inimizade. Amado, seja o mensageiro da paz. Seja aquele que apazigua as conversas. Seja você aquele que apazigua o grupo do Instagram, o grupo do WhatsApp, o grupo da sua família, o ambiente da sua família. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é aquele que traz paz para o ambiente. Não é aquele que coloca mais gasolina e combustível numa conversa que já está trazendo ali briga e discussão. Tanto no ambiente da sua casa, no ambiente do seu trabalho, principalmente no seu ambiente de igreja. Você tem que ser um apaziguador. O segundo partição do fruto do Espírito que ele destaca aqui é a longanimidade. E eu amo essa parte da longanimidade. Ela caracteriza a pessoa que, em relação àqueles que a aborrecem, se lhe opõem ou molestam, exerce a paciência. Ela se recusa a entregar-se à paixão ou à explosão da sua ira. Ou seja, tem um ânimo longo. Tenha paciência com aquela pessoa que é imatura. Se no sermão anterior o apóstolo Paulo falava que aqueles que estavam causando divisão na igreja eram infantis, eram crianças, tenha paciência. Com criança a gente não tem que ter paciência. Talvez se o seu filho já esteja adulto, você tenha esquecido. É isso que eu te digo. Tenho 2 crianças, né? Tem uma adolescente e 2 crianças. A gente tem que ter paciência. Ei, desce daí. Aí não desce, você vai lá e puxa com a mão. Aí daqui a pouco está subindo no mesmo lugar. Ei, desce daí. Tem que ter paciência, tem que ter um ânimo longo. Tem que ter longânimo, paciência. Para você lidar com essas situações, você vai ter que ter paciência para lidar com aquelas pessoas que não têm o nível de maturidade ou de espiritualidade que você tem. Porque isso é aceitável na igreja lá de Istambul e até mesmo de Brasília. Aqui no Maracanã, crentes maduros, cheios do Espírito Santo de Deus, que tem um ânimo longo. Longanimidade é a paciência que vai além do limite humano. É a capacidade de ouvir o que o irmão pensa diferente, sem interromper, sem desrespeitar, sem responder com grosseria. Respeitando o ambiente do outro. A longanimidade nos faz lembrar que a opinião política do outro não é uma afronta pessoal à nossa fé. E que o irmão que pensa diferente continua sendo meu irmão. Esse é o desafio que você tem. O irmão que pensa diferente continua sendo seu irmão. Não é irmão de 2ª categoria. Não é irmão de 3ª categoria. Você não pode trocar de PG por causa disso. Não deve, né? Não deve. Quando somos longânimos, nós estamos refletindo então o caráter do próprio Deus, que é paciente conosco todos os dias. Imagine se Deus tratasse a gente da maneira que a gente trata, às vezes sem paciência, a pessoa que pensa diferente da gente. Ia parar todo mundo no inferno. Essa é a realidade. Deus é longânimo para conosco. Há quanto tempo Deus teve paciência contigo? Lembra quando você não era crente? Lembra quando você estava longe do Evangelho? Lembra quando você estava longe da palavra de Deus? Deus não teve paciência com você? E um dia seus olhos se abriram e você absorveu a palavra de Deus? A outra manifestação do fruto do Espírito é a mansidão e o domínio próprio. A mansidão é o oposto extremo da veemência, da violência, da agressividade, da explosão, da ira. Mansidão. Defenda os seus argumentos com mansidão. Domínio próprio. Você sabe que se você falar aquilo, a pessoa vai explodir. O que você faz? Não fala. Tem um meme, né, na internet, né? O meme na internet fala assim: olha, se eu falar o que eu penso, eu acho que vai dar briga. Então eu vou falar. Já viram isso aí? Isso é o oposto do domínio próprio. Você é crente, você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Você tem que ter mansidão. Você tem que ter domínio próprio. Aquela vontade de falar. Domínio próprio, mansidão. Mas, pastor, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Pastor, eu sou crente, mas o meu pavio é curto. Deus sabe. Deus sabe também que você está pecando, miserável. Obra do Espírito Santo é o que? Alongar o nosso pavio. É isso que o Espírito Santo faz no meu coração e no seu coração. Alonga o nosso pavio. Ah, está esticando muito a corda. Deus te deu capacidade para que sua corda estique ainda mais. Ah, meu pavio, seu pavio era curto. O que é evangelho? O que é evangelho? Evangelho é transformação. É pegar a cruz e carregar. É negar a si mesmo.
A partir do momento que você fala assim, pastor, não leva o desafio para casa, meu pavio é curto, você até hoje não pegou a cruz, não negou a si mesmo. Sabe uma das coisas que eu ficava mais feliz de ouvir, pouco depois que eu me converti? Porque as pessoas não acreditavam que eu tinha virado crente. Tem gente que acha que eu nasci na igreja, é meu comportamento tranquilo, manso. Você não sabe quantas brigas eu já participei. Você não sabe quantos cachaços eu já tomei, quantos porres eu já caí na rua. Não tem noção. Mas, pastor, você não nasceu crente, não, na igreja? Não. E aqueles que me conheceram antes, a gente viu o testemunho do pastor Selmir, né? Contei lá no trabalho o testemunho dele, que o pessoal morreu de rir, né? A do sequestrador. É duro morrer. Se até você se converteu, então aquele pessoal lá tem que rir. Que alegria que eu ficava lá. Quando as pessoas não acreditavam que Deus tinha transformado a minha vida. Se Deus transforma a nossa vida, transforma aquele beberrão, transforma aquele que era preso nas drogas. Se Deus transforma aquele que era adúltero, se transforma um homem fiel, um pai de família, exemplar. Deus é poderoso também para transformar o seu pavio. Para o seu pavio que era curto ficar longo. Para a sua língua que era rápida, você pensar 2, 3, 4 vezes. Se você era aquele que chegava e explodia, você não vai explodir. Pelo contrário, agora você colocaria em cima e abafar tudo aquilo ali. E trazer com que as pessoas andem e saiam em paz. Diante de um quadro, amados, tão sombrio das obras da carne, inimizades, contendas, ciúmes, iras, dissensões, facções, invejas, e diante da beleza do fruto do Espírito, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, surge a pergunta crucial, que é a pergunta de $1 milhão. Qual é o remédio para este mal? E eu já vou concluir. Qual é o remédio, pastor? O que eu posso fazer então? Como podemos, em meio a essa turbulência de um ano eleitoral, preservar a unidade da igreja e não cair nas armadilhas da carne? O que o apóstolo Paulo diz aqui para a gente? No versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você tem que andar no Espírito. Verso 16. Aqui é como se ele fizesse uma engenharia reversa. Ele já começa dando a solução. Andar no Espírito, ser espiritual. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala: vocês são carnais, vocês são infantis, falta de maturidade. Aqui o apóstolo Paulo ele começa dando uma orientação: você tem que andar no Espírito, você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, andar no Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, a gente não pode deixar de falar do Espírito Santo, querer, desejar, orar, clamar pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós da igreja tradicional, parece que na nossa mente, o Espírito Santo de Deus, ele foi enjaulado lá no pentecostal. Não, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Talvez a nossa interpretação sobre os dons seja diferente da deles, mas nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós andarmos pelo Espírito Santo de Deus, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, já não é a nossa carne mais que nos controla. O apóstolo Paulo fala que o Espírito milita contra a carne, os dois são opostos entre si. A gente tinha aquela explicação lá da década de 90, que aquele que você alimentar mais, vai ficar mais forte, vai crescer. A gente vem na igreja uma vez por semana, um domingo, às vezes 2 vezes por semana. Às vezes a gente lê a Bíblia 10 minutos, 5 minutos por dia, 3 minutos, faz aquela oração. Nós precisamos ser mais espirituais, buscar mais o contato com o Espírito Santo de Deus, de maneira que o Espírito Santo possa guiar nossas atitudes, as nossas palavras, possamos ser cheios do Espírito de Deus. E é como um carvalho, que no inverno suas folhas murcham, ficam marrons. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e vem a primavera, aquelas folhas caem e brotam novas folhas. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, ao ponto do fruto do Espírito ser cultivado na nossa vida e ficar exposto para essa sociedade. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas para esse mundo. O mundo, quando lê você, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente da família, ele vê em você um rótulo de cristão ou vê em você um rótulo da ideologia política que você defende? Queridos, eu deixo às vezes assim por baixo o time que eu torço.
Acho que seria uma derrota para mim ser conhecido. Sabe aquele pastor lá de Botafoguense? Seria uma derrota para mim. Eu quero ser conhecido pelo time que eu estou. Eu quero ser conhecido pela palavra que eu prego, pela vida bíblica que eu levo. Se isso para mim seria ruim, ser conhecido pelo time que eu estou, que eu gosto muito, que é um excelente time, diga-se de passagem, imagina ser reconhecido pelo partido político que eu defendo. Aquele pastor lá, ele é do Trump. Aquele pastor lá, tá vendo? Aquele pastor lá, ele é do Biden. Acho que é uma derrota ministerial. E assim também para o crente, já que o pastor é um modelo por rebanho, o crente ser reconhecido, por outro lado, no ambiente da sua família, do seu trabalho, não por ser crente, mas pela ideologia política que você segue. Necessitamos do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E para concluir, algumas aplicações práticas aqui, amados. Bem práticas mesmo. No grupo do WhatsApp, se a conversa esquentar para o lado da carne, tenha domínio próprio. Leve vida para esses ambientes, não leve mais contenda. Lembre-se, é melhor perder um debate do que perder um irmão, perder um amigo. Perca o debate, mas ganhe essa pessoa para Cristo Jesus. Amém? Depois eu vou estar compartilhando aqui o sermão, e os irmãos vão ter aí na íntegra esse sermão. Vamos orar, porque o nosso horário já avança. Eu estava brincando sobre o dia 35, tá bom? Posso convidar você a ficar de pé, para nós estarmos orando, a gente encerra o culto. Amados, o que eu peço a você? Que seu coração continue aberto para a palavra de Deus. Que você manifeste o fruto do Espírito Santo sobre a tua vida. E que toda a carnalidade ela seja cada vez mais deixada de lado na sua vida, o ambiente que você está vivendo, e que nós possamos preservar a unidade da igreja. Nós vimos aí alguns grupos de irmãos que passaram esse período de carnaval em comunhão, em unidade. É bom demais a comunhão da igreja. Nós estamos aí com um grupo de homens, né, que eu estou liderando junto com Aquiles, e eu quero vocês unidos com a gente. Nós queremos essa união mesmo, de ter amigos, de ter irmãos, conselheiros, pessoas que a gente possa, assim como ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu igual, né? Que a gente possa sermos afiados um pelo outro, amolados um para o outro. E a nossa unidade vai crescer no Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que a tua igreja tenha um coração maduro, Pai, para passar esse ano eleitoral sem causar divisão ou dissensões no meio da igreja, mas olhar para trás no ano que vem e não se envergonhar do que fez, do que falou, mas se alegrar em Cristo Jesus, sabendo que honrou o chamado principal da sua vida, que é ser um cristão e propagar o seu evangelho. Senhor, que nós possamos acatar essa orientação de Paulo, que Paulo deu à igreja de Gálatas, aplicando a nossa vida, a nossa realidade como igreja brasileira nos dias de hoje, que possamos ser crentes espirituais, em o nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, amados. E que possamos ser sondados pelo Senhor. E que Ele nos encha, para que dentro de nós haja somente dele, para que a gente possa transbordar. O pastor me ajudou aqui, temos almoço, temos cantina, então se você ainda não já tem compromisso, se você não tem compromisso, esteja conosco. Mas que a gente possa absorver tudo o que Deus falou através do pastorel. E que a gente possa se encher do Senhor, para que vejam através de nós o Espírito Santo.